Bom, meu nome é Luiz Felipe Carvalho, eu sou professor da PUC, tenho formação na área de administração de empresas e também na área de ciências contábeis e mais recente no doutorado na área de educação. Eu entrei na PUC-Rio em 2009 como professor e em 2011, quer dizer, professor já de empreendedorismo, passei por algumas disciplinas da graduação e a partir de 2011 eu assumi a coordenação de ensino de empreendedorismo, que é uma das divisões aqui dentro da PUC que é responsável pela parte de educação empreendedora, das disciplinas que, vamos dizer assim, que dão crédito, né? Ou seja, aquelas disciplinas que contam nas grades dos cursos, tá? E no caso específico aqui da PUC, o empreendedorismo ele é interdisciplinar, tá? Ou seja, ele é ofertado literalmente para todos os cursos da universidade, alguns inclusive têm as disciplinas como obrigatórias, e significa que na nossa sala de aula de empreendedorismo tem aluno da engenharia, junto com administração, junto com economia, publicidade, até cursos de teologia e filosofia também participam das disciplinas de empreendedorismo. Então eu coordenei esse centro aí por cerca de 5 anos e foi uma experiência muito interessante porque, como eu disse, é interdisciplinar e a quantidade de disciplinas é muito grande. Então, só aqui na PUC, né, a gente tem aí cerca de 1.300 alunos por semestre. Se considerar que o total da PUC são 13 mil alunos, a gente está falando aí de cerca de 10% de todos os alunos do campus passando em disciplinas de empreendedorismo aqui dentro, que é um número bastante expressivo. Então, existem, né, o domínio na verdade existe ainda, mais forte do que nunca. Hoje eu não sou mais o coordenador, é uma colega minha do departamento de administração e eu assumi uma outra função numa área de projetos e um núcleo de pesquisa chamado MAGES, que é orientado para pesquisas na área de inovação, e a gente tem dado um recorte muito ligado a um tema bastante recente, que é o tema de blockchain e moedas digitais. Olha, eu acredito muito que empreendedorismo é uma ciência, vamos dizer assim, né, que está conectada com a ação, né? Existe o campo da criatividade, da ideia, mas eu acho que você começa a empreender no momento que você tem ideias e decide levá-las para a prática, porque a gente não leva todas as ideias para a prática, seria impossível, né? No nosso dia a dia, a gente vê aí uma série de questões, a gente esbarra em questões de ordem bem prática, que muitas vezes a gente questiona, a gente discorda, acredita que teria uma solução melhor, mas nem todas elas a gente implementa. Então, sendo bem objetivo, às vezes você está, por exemplo, na fila de um restaurante, você começa a se questionar. Por que só tem esse restaurante aqui nessa região? Por que ele não serve comida, sei lá, vegana? Por que o cardápio tem preços tão caros? Por que o atendimento é tão ruim? Como seria bom se houvesse um restaurante assim, 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 assado? E você tem a sua ideia. Mas, na maioria das vezes, a gente não decide dar aquele passo de levar aquelas ideias para a prática. Então, o empreendedorismo, para mim, começa a acontecer nesse momento, quando você decide levar uma ideia para a prática. E, na nossa visão aqui na PUC, isso vai muito além de abrir empresa. Abrir empresa é uma das formas de você levar uma ideia para a prática, mas não necessariamente é a única, pelo contrário. Uma minoria das pessoas, elas empreendem no formato empresário, vamos dizer assim, ou seja, abrindo empresa. Você pode empreender numa organização já existente, numa grande corporação, na sua vida pessoal, você pode empreender até no governo, se você quiser, né? Tem muito a ver com você questionar um processo, ter um senso crítico, arbitrar uma ineficiência, enxergar um mundo melhor, ou pelo menos na sua visão seria melhor, e começar a trabalhar proativamente para fazer aquelas coisas acontecerem. Nem sempre isso dá certo, no sentido de você conseguir realizar a sua visão. Isso é parte do processo empreendedor. A maioria das vezes, inclusive, você vai descobrir que talvez aquela sua ideia brilhante não era tão brilhante assim. Ou, eventualmente, não estava no timing certo de implementar. Isso existe também, não existia uma tecnologia, né, que era compatível com o que você queria. Mas o processo de você levar para a prática, para mim, é onde realmente
nasce o empreendedorismo, né? Se for só no ramo das ideias, 100% no ramo das ideias, eu acho que você está um passo antes, você está trabalhando numa camada ali de criatividade, que é muito importante e saudável para o empreendedorismo, mas para caracterizar empreendedorismo, eu acredito que precisa de ação. Nem que seja a simples ação de investigar se faz sentido o que você está imaginando. Então, o empreendedor é esse sujeito que tem essa mentalidade crítica, olha para o mundo de um olhar crítico, é extremamente independente e autoral no sentido de ser protagonista na trajetória profissional dele, ou seja, levar coisas novas para frente. O empreendedor é ativo, ele é protagonista. Então, muitas vezes isso pode acontecer, como eu disse, não necessariamente abrindo uma empresa, mas numa carreira que você tem numa empresa, você questiona um determinado processo que você trabalha e tenta trazer algo melhor. Então, acho que empreendedorismo é para todo mundo, não é algo exclusivo para algumas pessoas, né? O que eu acho é que virar empresário é uma forma de empreender e essa sim eu acho que você tem que pensar muito bem se você quer empreender. Eu sou totalmente contra esse discurso que existe hoje em dia de abra empresa. Eu não sou a favor de você sistematicamente falar para as pessoas ou encorajar as pessoas a abrirem suas próprias empresas. Isso é um passo muito arriscado, que eu acho que você tem que estar no momento certo, num timing certo da sua vida, e numa mentalidade certa para você lidar com toda a questão do risco e todo o desafio que existe de você liderar um empreendimento, de você ser ali a pessoa que vai estar à frente socialmente daquele empreendimento. Eu acho que o mundo hoje exige, né, as trajetórias profissionais, de forma geral, exigem uma atitude empreendedora, né, quase que natural. Isso está ficando cada dia mais explícito, mais evidente, né? Se você observar o que as empresas querem, o que o mundo precisa é de proatividade, é de ação. Então, eu vejo que aquelas tarefas que são puramente mecanizadas, que não exigem senso crítico, que não exigem propostas de melhoria, elas estão cada vez mais se reduzindo. Se você olha para o simples advento, não tão simples, mas enfim, se você olha somente sob o prisma, né, da parte toda de robótica, da parte de inteligência artificial, você vai perceber que cada vez mais as tarefas que são rotineiras e que não exigem, né, um pensamento mais crítico, elas estão sendo extintas de um jeito. A gente sabe que não é algo que vai acontecer hoje nem amanhã, mas é uma tendência. E eu acho que quando existe uma tendência, a gente tem que ficar muito atento para, de alguma maneira, começar a agir conforme aquela tendência, porque senão você começa a entrar numa trajetória antagônica e você vai sentir isso só lá na frente quando não dá mais tempo de reagir ou de mudar. Então, eu acho que a tendência, eu vejo assim, as empresas cada vez mais buscando profissionais que são ativos, protagonistas e que trazem soluções. Então, empreender é isso, né? Se você soma ainda com outra, eu falei sobre um prisma, né? Agora falando sobre uma outra, vamos dizer assim, vertente desse prisma, se você olha sobre a ótica da inovação, né, é uma chance também, eu diria que única na história da humanidade, porque nunca na nossa história os meios de produção tiveram tão próximos do indivíduo. Nunca. Isso a gente nunca viu. Então hoje você pega, por exemplo, os Fab Labs que existem estão se propagando no mundo todo, inclusive aqui no Brasil já tem alguns. Você vai ter acesso ali quase como uma lógica de academia de ginástica, que você compra um passe, para equipamentos que só a indústria pesada e de grande porte tinha acesso há 20, 30 anos atrás. Impressoras 3D, laser cut, routers e N outros equipamentos de corte, maquinário CNC, são equipamentos caríssimos, quer dizer, eram caríssimos, que só uma Volkswagen teria acesso. De repente agora você, na sua casa, pagando, por exemplo, num Fab Lab que tem lá nos Estados Unidos, $30 por mês, tem acesso a tudo isso. Então, é um mundo de makers, você tem a chance de construir, né? Se você pega aí todo o advento da internet, que de forma geral
jogou o custo de distribuição da informação para praticamente zero, né? Eu acho que esse foi o grande benefício que a internet trouxe, né? Você acabou com o custo de distribuição da informação, né, que era muito caro, né? Só a gente lembrar, em década de 80, você tinha uma banda de rock e queria propagar a sua música, você dependia de uma gravadora, você dependia de distribuição de CDs, de álbuns em cadeias de loja, que tinham caminhões que levavam aqueles CDs, era caríssimo a distribuição, aquilo era a maior parte do custo. Isso não existe mais. No mundo hoje de criadores de conteúdo, de YouTube, de Spotify, tem espaço para todo mundo, né? Então, a gente vive um momento, mais uma vez, que os meios de produção estão cada vez mais próximos do indivíduo. E isso é uma chance muito grande de nós, como seres humanos, exercermos o nosso protagonismo e criarmos coisas novas, tá? Agora, é um ponto de transição, a gente está ainda se acostumando. As gerações mais novas que estão chegando, naturalmente já vem com essa mentalidade quase que embutida. Eu tenho um filho de 9 anos, eu sei como é que é isso, né? Essa história de você já desde cedo querer ter um canal do YouTube e querer propagar qualquer coisa que você fala, o que você pensa. É uma mentalidade de compartilhamento, tá? Então, se você extrapolar um pouquinho isso e cruzar com as atividades profissionais, você vai ver uma proliferação dessa que eu chamo de mentalidade de startup, né? É muito fácil você começar, você dar o startup hoje de uma empresa, de você se engajar num processo de descoberta de um modelo de negócios, que é a definição de startup, né? É uma organização temporária que está buscando um modelo de negócio recorrente e escalável. Então, startup, é importante recortar dessa forma. Startup significa aprendizagem. Então, você se engajar nesse processo de aprendizagem, de descobrir um modelo de negócio, usando as ferramentas que estão ao nosso alcance de forma muito barata, é um processo incrível, é sedutor, está atraindo muita gente. Então, empreender é tudo isso que eu estou falando de forma junta, né, conjunta. E eu vejo assim como uma grande, realmente, tendência de trajetória profissional, de carreira, né? Você ter essa mentalidade de experimentação. Antes de você realmente seguir numa trajetória como empresário, o ideal é que você experimente, que você consiga ao máximo reduzir ou mitigar os riscos existentes nesse processo, que você consiga alcançar ou atingir o mais próximo possível desse evento, onde em inglês se chama Product Market Fit, que é o momento onde você percebe claramente o encaixe entre o produto, a solução e o modelo de negócios, ou seja, é economicamente viável aquela sua ideia, né? Esse deveria ser o alvo de todo empreendedor. Agora, se você vai precisar abrir uma empresa para fazer isso, às vezes não tem como não abrir. Mas eu acho que se você pode experimentar antes de você realmente abrir e assumir a responsabilidade social toda, eu sou completamente favorável a seguir nessa trajetória, porque no momento que quanto mais você se fecha num contrato social, num plano de negócios, numa alocação orçamentária, quanto mais você se fecha nisso, menos margem de manobra você tem, menos mobilidade, né? O termo que usa em Lean Startup é a pivotagem, né? Então a bolha da internet em 2001 mostrou isso muito claro. Empreendimentos que nasceram ali com cifras gigantescas de dinheiro, com plano de negócios elaboradíssimo, né? Com equipes brilhantes, simplesmente brilhantes, porque com muito dinheiro é muito difícil você não trazer uma equipe muito boa, mas que falharam. Startups que falharam feio e torraram bilhões e bilhões de dólares de dinheiro de investidores, de capital próprio, de tempo, expectativa de pessoas. Por quê? Porque simplesmente não conseguiram se adaptar, não conseguiram ou não perceberam que você descobrir um negócio é diferente de você escalar um negócio. O Steve Blank, ele resumiu isso muito bem numa frase que veio de uma pesquisa que ele fez justamente a partir da bolha das .com, pós, né, bolha, estudando esse fenômeno, e ele resumiu da seguinte maneira: as startups não falham por problema de execução. Elas falham porque elas tentam escalar, que significa crescer o negócio, elas tentam escalar o negócio antes de descobrir qual é o negócio. E ele criou uma metodologia que separa isso muito bem, o que é descoberta do que é crescimento, tá? Então o que eu vejo hoje, a minha crítica é muito nessa linha. Eu acho que tem muita gente que ainda promove, faz essa apologia do tipo assim,
cria uma empresa, arruma dinheiro e vai tentar crescer e bombar, como o pessoal usa, né? Não é por aí. Você bombar um negócio que não vai dar certo, que é ruim, é igual você pegar um bando de ingredientes que não se combina, jogar tudo aqui numa forma, encher de fermento e tentar transformar aquilo num bolo. Não vai. O bolo não vai crescer, por mais que você encha o bolo de fermento. Não vai. Então, primeira coisa é descobrir quais são os ingredientes. E aí você começa a jogar fermento. Então, assim, sou contra capital de risco? Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Agora, você tentar injetar dinheiro antes da hora, tem muita chance de dar problema. 100%? Não. Já vi gente que começou um negócio já botando muito dinheiro na frente ou alocando muito tempo e recurso na frente e deu certo. Agora, isso aí é uma parcela mínima. Se você faz parte dos escolhidos ali que de primeira, né, deram certo, maravilha, vai em frente. Mas não é o que acontece com a maioria. A maioria vai falhar, vai refazer várias vezes esse ciclo até chegar lá na frente. Essa eu diria aí que é a moda no sentido estatístico ali da história, né? É o que mais tende a acontecer. Então eu vejo ainda jovens, que às vezes eu já vi jovens aqui na PUC que chegam, professor, peguei aqui toda a poupança que minha mãe tinha feito, né, e investi no meu negócio aqui para criar um plano de negócio. E às vezes assim, você vê que o negócio não vai propagar e a pessoa já está tão travada ali no que ela investiu que ela vai ficar cega às mudanças que tem que ser feitas, que às vezes você está andando para lá, né, mas no processo de descoberta de cliente, você vai ser direcionado para ir para o outro caminho. Não significa que você vai sair testando um negócio de creche e vai chegar num posto de gasolina, não é isso. Mas é muito comum você estar testando um negócio, de repente você está apostando no e-commerce, mas você vai de repente descobrir que o modelo de negócio que vai dar certo não é o e-commerce, é um canal de distribuição indireto através de atacadistas, distribuidores, é diferente. Se você está todo já travado em uma direção, em um plano, você não vai conseguir fazer a pivotagem. E isso foi o que a gente viu na bolha das dot-coms, em casos, por exemplo, como a Webvan, como o Pets.com, que simplesmente não conseguiram pivotar, se adaptar para o que os clientes estavam querendo. Ponto, simples assim. Então essa é um pouquinho aí a minha percepção em relação a essa questão de essa apologia das startups que é feita aí, que eu sou contrário. Eu sou a favor de experimentar sempre, né, de testar sempre. Agora, princípio Lean Startup, se é para falhar, no sentido de errar, que seja rápido e barato. Mínimo economia de recursos. É mais ou menos assim, um recado para aqueles que sentem, né, que de alguma maneira sentem assim por dentro, falando assim, tudo bem, legal, empreender numa empresa, legal empreender na vida particular, né, assim, na vida pessoal, no governo e tal, mas eu sinto que o meu caminho, ou pelo menos que eu quero um caminho de assumir a liderança e colocar a minha visão em prática numa organização minha. Quando eu falo organização, eu estou dizendo assim, qualquer forma eu não falo empresa, porque organização é mais ampla. Eu vejo aqui gente, por exemplo, na PUC, que não abre empresa, mas cria um coletivo, né? Coletivo de design, né? Cria uma organização da sociedade civil, né? Cria N outros formatos organizacionais para você levar adiante aquela sua visão. Tá? Mas enfim, se quiser traduzir, empresa, maravilha, né? Quer dizer, você sente que você quer seguir nessa linha de abrir a sua própria empresa. Se você é jovem, né, e tem aí, assim, tá terminando seu ensino médio, começando a universidade, ou mais ou menos nessa fase, assim, o que eu acho? Eu acho que, você tem condição de experimentar de maneira informal, ou seja, testar mercados de maneira informal. Tá? E eu não estou aqui dizendo que você tem que trabalhar sempre na informalidade, não é isso. Mas você pode testar mercados ou até levantar recursos na informalidade. Vou dar um exemplo aqui, pode parecer um pouquinho contrassenso, mas uma das maiores empresas do mundo é o Airbnb, que vocês devem conhecer, uma plataforma de hospedagem, une anfitriões e hóspedes, revolucionou o mercado de hotelaria, é uma firma que hoje vale cerca de 30 bilhões de dólares, fundado por 2 jovens que estavam sem dinheiro para pagar o aluguel deles, como estudantes universitários em São Francisco, na Califórnia. Enfim,
contando esse caso porque, assim, quando eles tiveram a ideia do Airbnb, qual foi o impulso deles, né? Que precisavam de recursos para criar e para testar esse mercado. Eles foram para a lógica da barraquinha de limonada. Criaram, se você pode dar um Google, buscar a história deles, criaram uma embalagem de cereal, na época tinha uma disputa política, né? Compraram cereal a granel, fizeram uma brincadeira com os partidos políticos que estavam disputando naquele momento lá nos Estados Unidos, né? E venderam $30 mil nesse cereal a granel, que tinha uma margem super grande, com uma embalagem divertida, fazendo a brincadeira, pegaram aquele dinheiro e criaram a primeira versão do Airbnb. Quer dizer, eu acho que você tem que ter essa mentalidade de buscar esses recursos e ir adiante, né, prosseguindo com a sua ideia. Eu acho que essa é uma via. Uma outra via que eu acho muito interessante, recomendo muito, é o seguinte: se você sente também que o seu caminho é esse, de criar empresa, vai trabalhar numa startup, de graça. As startups precisam de gente, bate nas incubadoras, nas aceleradoras e chega e fala: pessoal, estou aqui, eu quero ajudar vocês de algum jeito. Nem que seja servindo um cafezinho, vai viver a realidade, um aprendizado muito grande você está dentro de uma startup. E eu tenho certeza que as pessoas vão ser extremamente abertas. Eu já vi centenas de startups literalmente passando por aqui e já vi vários casos, inclusive os estrangeiros fazem muito isso. Na época da aceleradora da 21212, era muito interessante. A 21212 foi uma aceleradora aqui no Rio, né, criada por 2 ex-alunos aqui da PUC, foi um grande caso de sucesso, na minha opinião. Aceleraram mais de 50 empreendimentos, venderam empreendimentos valiosíssimos ali de dentro na área digital e eles recebiam permanentemente solicitações de estrangeiros que queriam vir trabalhar de graça nas startups aqui só para aprender como que funciona a startup aqui no Brasil. Tá? E eram recebidos de braços abertos, porque as startups, que legal, vem um cara de fora, vai poder ajudar a gente aqui num processo. Alocava, as pessoas mostravam autonomia, mostravam independência, porque a startup também não vai querer. O cara fala: posso te ajudar aí? O que eu faço? Não, você tem que ter atitude, mostrar ali, não, o que tem? Deixa eu ver, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você saber se alocar, isso é parte da mentalidade empreendedora. Então, experimente com o que você tem, com o pouco que você tem. 2, busque, se você quiser seguir uma linha de aprendizado em startup, busque trabalhar numa startup agora no curto prazo. É uma bela solução para você aprender e reconhecer oportunidades. Eu acho assim, o estudar é vital para o empreendedor, né? É para ele entender, abrir a mente. Assim, tem muito livro bacana, tem muito site, muito vídeo legal para acompanhar. Eu pessoalmente recomendo muito biografia. Eu acho que as biografias elas contam a trajetória das pessoas. Então, você lê uma biografia, por exemplo, do Steve Jobs, vai pegar a época que o Steve Jobs tinha 10 anos de idade, que ele estava fazendo, 15 anos de idade, 20 anos de idade, vai pegar a história toda dele. Tá? E mostra esses pontos, as ações que eles fizeram. Você pega uma biografia do Elon Musk, por exemplo, que eu li recentemente, tem menos de um ano, fantástica a biografia dele. Vê que, por exemplo, na escola, ele era um garoto assim, que ninguém poderia imaginar que aquele garoto iria criar as maiores empresas do mundo, como a Tesla, como a SpaceX, como o PayPal. Era um cara que tinha dificuldade de relação social, sofria de bullying, era rejeitado na escola, né? Não tinha a princípio o estereótipo do que se chama assim, aquele cara é um líder. Não, mas ele desenvolveu aquilo porque a liderança ela é demonstrada de diversas formas. Ele conseguiu, num determinado ponto da vida dele, enxergar uma forma de levar a visão dele adiante, né? E teve a coragem e a atitude de fazer aquilo acontecer, manteve o senso de exploração. Então, assim, lê biografias, Steve Jobs, Elon Musk, Howard Schultz, que fundou o Starbucks, brasileiros, tem várias, o próprio Visconde de Mauá, que é super antiga, é uma biografia interessantíssima de ler, conta a história desde pequeno. Enfim, tem muitas biografias legais, até Silvio Santos, ou se você quiser pegar lá o Davi, o David The Camelot, né, o camelô Davi, que a gente já trouxe aqui na PUC, um cara encantador, né, que era um camelô e criou uma barraca do Davi, que foi um fenômeno, um sucesso. O cara foi parar em programas internacionais, uma história incrível de empreendedorismo. Então, acho assim, ler biografia é uma trajetória,
Existem cursos, eu acho que, bom, se estiver numa universidade, por exemplo aqui na PUC, existe um ecossistema todo de empreendedorismo muito favorável e eu acho que outras universidades talvez devem ter também. Cursos de extensão é uma via também que você pode seguir, curso online tem muita coisa. E o que mais que eu posso recomendar em termos de formação? Experimenta pequeno. Eu acho que, mais uma vez, é o princípio da barraquinha de limonada, né? Aquela história de você foi ali para frente do prédio, botou a barraquinha, começou a vender limonada. Aquilo tem um valor enorme, um valor assim de iniciativa, de aprendizagem muito grande. Não precisa ser limonada, pode ser outra coisa. Flores, bombom, chocolate, brownie, né? Ou serviços digitais. Né? A área que é mais propensa, na minha opinião, hoje em dia para você empreender é a área digital. Então, eu acho que todo mundo, especialmente os jovens, tem que estudar desenvolvimento, tem que virar coder, desenvolvedor, desde muito cedo. Isso aí é uma linguagem, é igual aprender português, inglês, alemão. Eu sou um analfabeto em programação. Se eu voltasse no tempo, definitivamente, eu acabaria com esse problema. Eu iria ter estudado, porque é possível estudar de forma autônoma a programação e é extremamente útil. Eu acho que num horizonte não muito longe de tempo, estou falando talvez aí de 20, 25 anos, as pessoas vão considerar uma forma de analfabetismo mesmo você não saber escrever scripts e algoritmos de programação, de software, né? Porque é uma forma, uma linguagem de máquina. Assim como os humanos têm uma linguagem, as máquinas também têm uma linguagem. E tem interfaces que simplificam muito essa linguagem. Tá? Então, eu recomendo muito que estude programação. Hoje, nos Estados Unidos, tem o Dia Oficial do Código, que todo mundo tem que aprender a programar, incentivado pelo governo. Eu acho que aqui no Brasil, os jovens ganhariam muito se desenvolvessem nessa área. E não é só fazer videozinhos no YouTube, WhatsApp, Snapchat, isso é parte do processo. É pegar um pouquinho e entender como é que eu dialogo com o computador para construir software. Isso aí pode abrir assim, um leque de oportunidade de empreendimento brutal. Né? E aí você pega o mundo inteiro para você prestar serviço, fazer freelancer, é fantástico. Eu vejo muito jovem assim, com dificuldade de lidar com o dinheiro, né? De cobrar. Será que eu cobro muito, cobro pouco? Ah, não, mas cobrar é feio. Não, não é. Você tem que... O dinheiro é muito importante, Você ganhar dinheiro é muito importante, porque o dinheiro é uma espécie de uma energia, uma validação de que você está levando algo de bom para a sociedade. E a sociedade está te remunerando, está te pagando em crédito de confiança, que é dinheiro. Tá? Então é muito importante. Agora, qual é o erro que a grande maioria comete? É colocar a carroça na frente dos bois. É pensar no dinheiro antes do negócio. É pensar no dinheiro antes de conseguir entender o que de bom você está levando para merecer aquele dinheiro. Então, uma liçãozinha de ouro aqui é o seguinte: dinheiro é uma consequência, é sempre uma consequência. E sempre que você tentar criar um negócio a partir do dinheiro, ou seja, como é que eu ganho muito dinheiro? Ah, agora o mundo é mídia social, então vou... Não, esquece isso. É pensar assim, como é que eu vou servir muito bem as pessoas? Como é que eu vou encantar as pessoas? Como é que eu vou levar algo que as pessoas querem muito? Quando você encontrar esse produto, o dinheiro vai vir, naturalmente. Então assim, almeja o dinheiro, deseja o dinheiro, é bom você ganhar dinheiro, te dá prosperidade, te permite comprar as coisas que você quer, te permite aprender mais, fazer viagem, dar saúde, bem-estar, é muito importante, mas o dinheiro é uma consequência do que você está entregando de bom. Tá? Então esse é o que eu chamo assim, o senso de serviço. Quando você fala em servir, é primeiro você dar, para depois você receber. As pessoas esquecem isso muito. Tem um videozinho na internet que eu recomendo muito que se veja, é de um TED Talk, de um cara chamado Simon Sinek, tá? Simon mesmo, Simão lá em inglês, S-I-M-O-N, e o Sinek escreve S-I-N-E-K, tá? E ele fala sobre o círculo dourado, o Golden Circle, tá? E ele coloca uma explicação um pouquinho sobre essa questão, né, de você pensar o porquê que você está fazendo aquilo
e o que de bom que você está levando para as pessoas. Então, recomendo que vocês assistam esse vídeo e vocês vão ver histórias assim de empreendimentos que cresceram, que era completamente improvável de dar certo, né? Mas que existia ali uma paixão do empreendedor por servir, por entregar mais, e a coisa acabou dando certo, porque as pessoas percebem, as pessoas entendem o que é isso de forma implícita, tá? Então, cobrar é bom, cobrar é importante, margem alta é sinônimo também de negócio saudável, não é necessariamente sinônimo de abuso, de lucro, é negócio saudável. Agora, mais uma vez, para você ter margem alta e conseguir gerar lucro para o seu negócio, você tem que estar entregando algo de bom. Esse é o mérito da história. Como uma mensagem final, eu vou replicar o que eu ouvi alguns dias atrás de um podcast de um empreendedor que eu admiro muito. E ele diz o seguinte, foi solicitado a ele também a mensagem final. E ele falou o seguinte, enfim, americano, a resposta que ele falou assim, de bate-pronto, né? O entrevistador falou para ele assim, qual é a sua mensagem final? E ele falou assim, fail, tá? F-A-I-L, em inglês, falhe. Em português é difícil de falar, né? Falhe. Então, assim, é para falhar. Empreender é tentativa e erro, é falhar. Se você ainda não se engajou em criar, né, alguma coisa nova e deu errado e você teve que recomeçar, pode começar a se preocupar. Eu não conheço, estou aqui, me manda por favor por e-mail, se você tiver um exemplo de um empreendedor de sucesso que deu certo sem falhar. Quando eu estou falando falhar, assim, é falhar mesmo, é quebrar a cara, é chegar e criar um negócio que dá errado e você tem que voltar para a estaca zero e começar tudo de novo. Não tem. Eu pesquisei já centenas de empreendedores, todos eles passaram por isso. Esse negócio do dinheiro fácil, que você vai chegar e vai criar uma startup que vai ser só maravilha, mentira, não existe isso. Vai ser um caminho tortuoso, mas extremamente positivo, se você enxerga o sucesso na jornada e não no final. Se você enxergar o sucesso sempre lá na frente, o final é um alvo móvel. Nunca vai ter o sucesso final, porque quando você atingir o sucesso 10, você vai querer o sucesso 20. Quando você atingir o 20, você vai querer o 100. Quando você atingir o 100, você vai querer o 1000. Não existe fim para isso, né? É infindável. O sucesso está em você apreciar a jornada, tá? E se a sua jornada é uma jornada de criar coisas, aprecie sua jornada e ela vai ter altos e baixos, vai ter momentos de falha, vai ter momentos que você vai estar lá no fundo do poço. Eu falei isso um dia numa aula e um aluno levantou o braço e falou, professor, isso aí é o princípio Rocky Balboa. Rocky Balboa não deve ser da geração de vocês, mas é da minha, o Rocky Balboa. E ele falava uma frase que era nisso aí, não importa vencer, o importante é saber o quanto você consegue apanhar. Então, essa é a minha mensagem final aí. Eu acho que o empreendedor tem que realmente aprender a apanhar no bom sentido, e que não é perder, é resistir, ter resiliência para aprender com cada soco que você toma, cada pancada que a vida te dá e transformar aquilo dali em algo melhor, transformar aquilo dali em algo valioso para o seu próximo passo, porque sempre tem que ter o próximo passo. O jogo só termina quando você decide que termina. Você sempre vai poder dar o próximo passo, sempre, sempre. Então, se hoje a coisa complicou, né, você ficou ali meio em dúvida, amanhã você pode dar o próximo passo e começar melhor do que você estava antes, com os erros que você cometeu. Essa é a sabedoria de vida aí, que é fácil falar, mas é difícil de colocar na prática, a verdade é essa. Quando você está ali tomando tapa na cara, a vontade que dá é de pedir água fria, vento fresco e parar com tudo, né? Mas desejo boa sorte aí para vocês que estão decidindo entrar nessa trajetória e que tenham essa resiliência aí no caminho.